Olá! O Justiça em Questão de hoje alerta sobre golpes contra quem tem precatórios a receber. Saiba como os golpistas agem e o que o cidadão deve fazer para não ser prejudicado. Vaga reservada e gratuidade. Conheça os direitos dos idosos no transporte público municipal. Entenda os direitos do consumidor na contratação de um seguro de celular. Acompanhe mais uma ação do CRP Itinerante, projeto do TJ Mineiro que estimula o reconhecimento espontâneo de paternidade nos bairros da capital mineira. E mais, o JQ fala sobre a taxa cobrada para despacho de bagagens em viagens aéreas. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Precatório é o reconhecimento judicial de uma dívida que a Fazenda Pública deve saldar com o autor de uma ação, seja ele pessoa física ou jurídica. Por envolverem altos valores e por serem uma informação pública, os processos dessa natureza em Minas Gerais têm atraído golpistas. Eles ligam para as pessoas que têm quantias a receber e até para as que já receberam, na tentativa de enganá-las. Saiba como se proteger na reportagem de Silvana Monteiro. O precatório pode ser devido pela União, pelos estados e municípios ou pelo Distrito Federal. Ele é pago por determinação do presidente do Tribunal de Justiça por meio da inclusão do valor do débito no orçamento público. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém a central de conciliação de precatórios para solucionar de modo mais rápido esses processos. Bem, a Central de Precatório é um órgão delegado da presidência do Tribunal de Justiça a quem compete o pagamento dos precatórios. Por óbvio, como o presidente possui muitas atribuições, ele delega isso para um magistrado, para coordenar uma equipe, para fazer a verificação das dívidas dos municípios, efetivar a cobrança junto aos municípios e ao Estado, o cálculo para pagamento correto aos credores. Por determinação do juiz da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a consulta aos autos processuais aqui no balcão só pode ser feita pelo advogado do processo ou pelo credor. Os herdeiros, desde que de posse da documentação devida, também podem se cadastrar e solicitar a autorização do juiz para fazer a pesquisa processual. Obedecendo ao princípio da publicidade dos autos processuais, algumas informações referentes aos precatórios, como pauta, ordem cronológica de pagamento e valores a serem pagos, precisam ficar disponíveis no site do tribunal. Aproveitando-se desses dados informados de forma legal, pessoas mal intencionadas têm ligado para os credores com o intuito de enganá-los. Essas pessoas com má intenção acessam dados, o nome completo das pessoas e, por vias escusas, obtêm o contato telefônico, residencial e começam a assediar, induzindo as pessoas a erro, para obter essa indevida vantagem econômica. Os golpistas se passam por representantes dos advogados e ligam exigindo depósitos de quantias expressivas. Um dos clientes desse advogado foi vítima e chegou a depositar um montante para os fraudadores, acreditando que o precatório seria liberado após o depósito do valor. Alguns clientes me ligaram para falar sobre o precatório e que eu tinha deixado o recado na secretária deles, para eles me ligaram que já tinham saído um cheque. Eu fiquei espantado com essa situação, porque não era real. Os fraudadores não poupam nem mesmo as pessoas que já receberam o precatório. Eu percebi que quando eles ligam para pessoas que já receberam o crédito, eles usam o seguinte argumento, dizendo que o STF fez um recálculo do valor que ele tinha recebido e ele tem uma diferença ainda a receber e que, para que isso aconteça, tem um cheque nominal e o pagamento está, o Dr. Joel já está no fórum, aguardando o seu contato, e um despachante vai fazer o serviço todo de certidões negativas de débito nos cartões de notas de Belo Horizonte para que esse cheque seja liberado nominal ao titular do crédito. Nesse áudio, um dos golpistas liga para a filha de um credor que já havia recebido o precatório na tentativa de aplicar o golpe. Olá, querida, bom dia. Eu sou a doutora Michele, trabalho com o Dr. Joel Rezende Júnior. E veio por meio desse comunicado para informá-la que o Dr. Luiz Antônio Guerra da Silva, diretor executivo do Departamento de Pagamento de Precatório,
informou que o seu pai teria um segundo lote para receber. Como ele está na prioridade, tem mais de 60 anos, eu posso tratar com a senhora? Informações recebidas das vítimas, como áudios de conversas gravadas com os golpistas e comprovantes de depósitos bancários, já foram reunidos por esse advogado e entregues ao juiz da Central de Precatórios para futura comunicação às autoridades policiais. Se porventura um jurisdicionado receber um telefone estranho para fazer depósito, para que o crédito vai sair, ligue para o seu advogado, vá ao escritório do seu advogado. O juiz responsável pela Central de Precatórios alerta os credores a não acreditar em telefonemas com propostas de pagamento com urgência, recálculo de valores e exigências de taxas para acelerar o processo, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não solicita e nem autoriza essas práticas. Se desejarem, podem comparecer à Central de Precatórios, na Rua Goiás 229, segundo andar, e obter pessoalmente a informação do seu crédito. No próximo bloco, entenda como a contratação do seguro de celular é regulada pelo direito do consumidor e saiba mais sobre o direito dos idosos no transporte público municipal. Fique com a gente, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações revelam que mais de 4 milhões de brasileiros possuem seguro para celular. É importante que os consumidores se informem muito bem antes de contratar o serviço, para não caírem em ciladas. Confira as informações na reportagem de Silvana Monteiro. Enquanto esse grandalhão é pouco usado, está quase esquecido e sem ameaças de ser roubado, de cair, de trincar a tela, este aqui, apesar de ser pequeno, de caber na bolsa, está sujeito a todos esses riscos. Por isso mesmo, os consumidores estão sendo provocados a adquirir um seguro. Mas será que na hora da necessidade o cliente vai ter a cobertura que precisa? Foi exatamente na hora em que precisava que a Glaucimar descobriu não saber tudo sobre o serviço que havia contratado. No meu caso, eu tinha o seguro, quebrou a tela. Aí a providência foi, a gente troca, mas a franquia é X. Aí era melhor eu comprar um novo, entendeu? Eles iam me dar um novo, mas não compensava para mim desta forma. A Raquel já teve vários celulares, mas no último foi convencida a fazer o seguro. Porque como eu já fui assaltada 4 vezes e levaram meu celular, eu comprei um celular mais caro. E nisso eu fiquei com medo deles virem me roubar de novo e eu perder o celular novamente. Aí a mulher me ofereceu um seguro. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a informação deve ser clara e precisa. No entanto, esse especialista afirma que, em relação ao seguro celular, está faltando oferecer clareza e honestidade ao cliente. A venda desse seguro não é ilegal. Contudo, não está sendo colocado para o consumidor todas as informações importantes referentes a características desse seguro, principalmente o que esse seguro não cobre. E nós sabemos que na venda desse seguro, oferta-se uma cobertura para os casos de furto qualificado e roubo. E os casos muitas vezes mais simples e que acontecem com mais frequência são aqueles furtos simples, e nesses furtos simples não há a cobertura do seguro. Então a falta de informação, a precisão da informação é algo extremamente importante e não está sendo devidamente repassada aos consumidores. Ao descobrir por conta própria as regras da maioria dos seguros, o Anísio desistiu de contratar. Você tem que ser assaltado com um certo tipo de violência, tem que registrar boletim, isso demora muito tempo, até você conseguir alguma coisa é muito difícil. Em geral, as seguradoras pagam a cobertura apenas nos casos em que houve um furto qualificado, desconsiderando as perdas por furto simples. A prática das seguradoras é questionada pelos órgãos de defesa do consumidor.
Então, se o consumidor está no meio da rua falando no seu celular, ele está tirando uma fotografia num show, ele está com o celular no bolso e o elemento usa de destreza para subtrair com movimentos rápidos, movimentos programados com habilidade, nós entendemos que há um emprego da destreza. Em razão disso, esse furto torna-se qualificado, portanto, coberto pelo seguro. Infelizmente, a seguradora não tem tido essa interpretação e, além disso, não informa de forma clara e precisa para o consumidor esse tipo de situação. É importante que o consumidor pesquise bem e busque conhecer os direitos que está garantindo durante a contratação do seguro. Escolha uma seguradora de referência. Consulte valores da franquia e período de carência. Confira se a empresa cobre furto simples e furto qualificado, danos acidentais ou sumiço do telefone. É essencial guardar a nota fiscal do aparelho sempre que possível e registrar um boletim de ocorrência em casos de crimes. A Glaucimar decidiu não optar mais por seguros. Hoje eu não faria de novo com seguro, não. Raquel espera que o seguro não seja necessário, mas está confiante na garantia do serviço. Se ele estragar, tem como eles consertar, e se eu for roubado, eles falaram assim que é só fazer o boletim de ocorrência que me devolve 80% do valor do seguro. O número de idosos no Brasil dobrou nos últimos 20 anos. É o que aponta o IBGE. Só que justamente a idade, que deveria inspirar mais o respeito das pessoas, ainda é motivo de abusos. No transporte público municipal, por exemplo, há lugares reservados, mas nem sempre são ocupados por essa parcela da população. Você vai ver agora uma matéria sobre o direito dos idosos no transporte público e saber como solicitar o benefício da gratuidade na capital mineira. Atualmente, o Brasil tem mais de 30 milhões de idosos. E essa parcela da população é protegida pela Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso. Ela traz uma série de medidas protetivas e de inserção do idoso na vida social. Através disso se criam ações afirmativas, ou seja, se criam prioridades para o idoso no campo da saúde, no campo da assistência social, do transporte, do lazer, do atendimento prioritário nos serviços, da questão da gratuidade do transporte urbano. Segundo o procurador, a proteção está no papel, mas ainda não está enraizada na cultura do país. O Brasil não cultua o idoso, como, por exemplo, no Oriente, onde ele é reverenciado, onde ele é acolhido, ele é respeitado. Aqui, toda essa dificuldade de compreensão do idoso como um ser digno de respeito, como um ser digno de atuação e fruição de tudo aquilo que acontece na sociedade, acarreta essas grandes dificuldades aí nas coisas mínimas, como a parada em um ponto para que ele possa usufruir um direito legal de gratuidade. Em Belo Horizonte, a gratuidade no transporte é oferecida através de um cartão. O BH Bus Master permite ao idoso ocupar os lugares reservados e também os demais assentos nos ônibus convencionais e suplementares que circulam na capital. O cartão emitido ele possui uma validade de 3 anos. No mês de aniversário do usuário, após 3 anos, ele deve proceder à revalidação do benefício. O usuário tem um mês do primeiro dia útil até o último dia útil do mês do seu aniversário para fazer a revalidação, que deve ser feita a cada 3 anos. Para solicitar o cartão, o interessado precisa ir ao posto da Transfácil, no centro da capital. Basta apresentar um documento de identidade e um comprovante de endereço. O cartão é de uso exclusivo, não pode ser repassado a terceiros. O usuário que tiver o seu cartão extraviado deve procurar o Transfácil e solicitar imediatamente o bloqueio do seu cartão para que não seja utilizado por terceiros. É feita uma análise das imagens coletadas no momento da validação. Essas imagens são confrontadas com as imagens registradas em cada cartão. Havendo um indício de uso, de utilização por terceiros, é registrada uma ocorrência e o usuário é convidado a esclarecer essa ocorrência na BH Trans. Já foram emitidos mais de 240 mil cartões em Belo Horizonte. O número poderia ser maior, mas nem todos fazem uso de seus direitos. Não há ainda
um entendimento de empoderamento, ou seja, diz que esse é o meu direito, né? Eu vou lutar por esse direito. Nós ainda estamos numa situação em que o idoso se coloca como um dependente do serviço público, como se estivesse recebendo um favor do poder público. A efetivação dos direitos depende não só do idoso. Todos podemos colaborar. Se há uma violação hoje a um direito do idoso, eu tenho que ser proativo no sentido de acompanhar, né, de empoderar, de fortalecer aquele idoso que está sendo violado em seus direitos. Se eu tenho condições de denunciar, de encaminhar, eu devo me oferecer como alguém que auxilia na construção desse entendimento, na construção da dignidade da pessoa idosa. A gente volta daqui a pouco para falar sobre as cobranças para despacho de bagagens em viagens aéreas e mostrar o CRP itinerante, uma ação do TJMG que estimula o reconhecimento espontâneo de paternidade nos bairros da capital mineira. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Na hora de viajar de avião, muita gente tem optado por reduzir o peso da bagagem para não precisar pagar a taxa para despacho de malas. A legalidade da cobrança ainda gera dúvidas em muitos consumidores. Acompanhe a entrevista com a advogada Luciana Ateniense, que traz mais esclarecimentos sobre o assunto. Especialista em direito dos viajantes, Luciana Ateniense nos responde a algumas questões sobre taxa de bagagens. Bem, doutora, a resolução 400 da ANAC instituiu a cobrança do despacho de bagagens. Existe uma taxa única ou cada empresa pode dar o seu preço? Não, há uma liberalidade. Cada empresa pode estipular qual o valor que ela acha necessário cobrar do consumidor. Caso o viajante decide não pagar essa taxa, pode, e o valor e o peso da mala sendo 10 quilos, né, a mala de mão. Existe alguma outra questão que ele tem que se atentar? Tá. Primeiro, ele tem que pagar. Por quê? Tem uma ação civil pública que está já em segunda instância no Tribunal Federal em Pernambuco em relação a esse tema. Então, ainda não teve esse julgamento ainda, ele tem que pagar. Mesmo que nós, advogados consumeristas, somos contra essa cobrança no momento em que acreditamos que contraria o Código Civil. Porque o Código Civil é uma lei federal em que ela não determina uma distinção entre transporte de passageiros e sua bagagem. A ANAC, uma agência reguladora, ela determinou, no nosso entendimento, contrariando uma lei federal, que agora a bagagem ela seria acessório. Seria um acessório e teria que ter essa cobrança. Em relação à bagagem de mão, essa mesma resolução determinou que o consumidor teria direito agora a 10 quilos. Entretanto, esse 10 quilos, as empresas também, cada uma determina uma dimensão desta bagagem. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Então, ela tem que pesquisar para saber qual que é a dimensão. O que está ocorrendo na prática? Na sala de embarque, muitas vezes o consumidor ele pode estar com a bagagem de 10 quilos, de acordo com a dimensão determinada pela própria companhia aérea, mas ele não consegue levar junto dentro da cabine. Por quê? Porque o BIM, aonde coloca aquelas bagagens, o BIM está lotado. Então, neste momento, o consumidor ele é surpreendido com a exigência da companhia aérea para despachar. A companhia aérea, no momento em que despacha aquela bagagem de mão, não cobra. Mas gostaria de salientar que aquela passagem, aquela mala de mão se torna vulnerável para o consumidor no momento em que tem seus pertences pessoais, objetos de valor. Aquela mala não está identificada porque ele acreditava que era uma bagagem de mão e nem está lacrada. Sim. Então, neste momento, o consumidor é imposto essa vulnerabilidade e o que a gente observa é que muitas vezes até essas bagagens estão sendo furtadas ou violadas. Sim. Mas a dimensão a companhia aérea estabelece e o consumidor, por cautela, tem que ligar antes para ver qual que seria essas dimensões necessárias para essa bagagem de mão.
Certo. A liminar específica em relação à taxa de bagagens entrou em vigor em junho de 2017. A alegação é de que traria benefícios para o consumidor, principalmente em relação ao preço da passagem. Está havendo? Não está havendo. E na época, né, falava, isso vai acontecer a longo prazo. A ANAC, que é a agência reguladora desse setor, falava de uma forma até otimista, vai diminuir. E não diminuiu. E, sinceridade, eu tenho minhas ressalvas em relação se vai realmente diminuir, porque o valor do bilhete ele está vinculado a outros serviços com valor extremamente superiores à própria bagagem despachada, como o valor do barril do petróleo, da mão de obra dos funcionários, do leasing da aeronave. Então, o impacto da bagagem despachada pelo passageiro é mínimo, é irrisório em relação ao valor do bilhete. Muito obrigada. Nos últimos 2 anos, o Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG registrou quase 3.000 casos de pessoas que colocaram o nome do pai nos documentos. E essa média tende a aumentar. Desde março, o serviço vem sendo ofertado também de forma itinerante e leva a mais pessoas a possibilidade de registrar a filiação biológica ou socioafetiva. O Hospital André Luiz, na região oeste da capital mineira, foi o local escolhido para a 2ª edição do CRP itinerante. Ao tomar conhecimento do projeto pelo rádio, TV e avisos no bairro, muitas pessoas se inscreveram no portal do TJMG. Logo cedo, uma fila já se formava. Uma das primeiras a chegar foi Jennifer. Na verdade, eu vim para incluir o nome do meu pai na minha certidão, né? Porque como ele era muito jovem, a gente não teve oportunidade de, né? Aí agora a gente decidiu de colocar o nome dele na minha certidão, mas ele sempre reconheceu como filha, né? Aí é porque faz falta, né? Jennifer procurou o atendimento para registrar também a paternidade do filho. Ela sabe o quanto um espaço em branco nos documentos pode ser ruim. Faz bastante falta, sim, porque tem as festinhas de família na escola, dia dos pais e tal, que era uma coisa diferente, é uma situação diferente para ele, porque como eu já passei por isso, eu não quero que ele passe também, né? Porque eu sei como é doloroso. O objetivo do projeto é promover a cidadania e reforçar que o serviço é prestado gratuitamente, sem muita burocracia. As pessoas têm, eu acho que essa cultura de achar que se é dentro do fórum é pago, eu preciso de advogado, eu vou ter que gastar. E quando a gente faz um projeto desse, as pessoas entendem que é de graça, que elas podem vir aqui, que o serviço está aqui, e aí a gente consegue alcançar mais pessoas. E muitas pessoas foram procurar o serviço, cada uma com uma história. Bárbara e o pai queriam resgatar o que perderam no passado. A gente foi afastado quando eu era criança, coisa de antigamente, né? Teve uma desavença assim da mãe, né? Acho que ela ficou com muita raiva e afastou a gente, né? Aí agora nós estamos tentando consertar o que a vida nos proporcionou assim, de errado, da convivência de pai e filha. A motivação de Alexandre e Ana Carolina era pôr um fim à desconfiança de algumas pessoas da família. Quando ela tinha 14 anos, eles não aceitaram fazer DNA. Sabia fazer agora que ela está de maior. Já essa família numerosa, posando para foto, veio registrar que não é só o laço biológico que determina uma paternidade. Ricardo e a esposa queriam fazer o reconhecimento socioafetivo da pequena Alexia. Já temos 3 filhos e a mãe da Alexia, biológica, mora lá no bairro e a gente ajuda na criação, somos padrinhos dela. Ficamos sabendo como é que funciona, né? Ouvimos na rádio sobre o que pode, né? O pai também pode ser o pai socioafetivo, né? Não é só chegar e registrar DNA, tem também o socioafetivo. Aí nós ficamos sabendo e agora hoje nós conseguimos. Alegria não só do casal. A mãe biológica de Alexia acredita que, quando a menina crescer, vai gostar de ter uma família construída no afeto. Porque ela sabe que eu sou família dela e esse também. E ela conhece eu como mãe e esse como pai também, mãe e pai dela.
Para o atendimento, basta apresentar os documentos básicos. A documentação é super simples, porque é a certidão de nascimento da pessoa que vai ser reconhecida, documento de identidade do suposto pai ou da mãe e um comprovante de endereço. O exame de DNA, a coleta é feita no local, aqui mesmo, né? A gente faz a coleta do material para o exame de DNA e a gente vem com a equipe do CRP. Dependendo do volume de inscrições que a gente tem, a gente traz a equipe completa, dependendo a gente traz uma parte da equipe. A certidão de nascimento com o nome do pai pode ser retirada em cartório. Se a pessoa for registrada em outro município ou se o caso depender de um exame de DNA, o resultado e o documento atualizado serão entregues no CRP, no Fórum Lafayette. O prazo médio é de 30 dias. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.